Fala galera que acompanha o De Cobertura, estamos chegando com mais uma edição do nosso quadro Grandes Jogos, onde analisamos taticamente partidas históricas de Remo e Paysandu. No caso, hoje falaremos do Capão, o título da Série B de 2001, a vitória por 4-0 sobre o Avaí, que consagrou o Papão campeão daquela edição da segundona. E vamos trazer a análise tática dessa partida aqui, alguns jogadores muito marcantes na história do Papão, como o Van Dijk, Zé Augusto, Jobson, uma galera aí. E tinha também quem viria para o Paysandu mais para frente, como Luiz Fernando, que era o lateral esquerdo do Avaí na época. Então a gente vai dedicar agora o espaço para falar sobre esse título do Paysandu, que chegava com uma vitória, 3 empates e uma derrota para essa partida. Precisava só de um empate para conquistar o acesso. No entanto, com a goleada, não precisou depender de nenhum resultado, e com isso o Papão retornava à Série A do Campeonato Brasileiro, onde ficou de 2002 até 2005. O Paysandu que era treinado pelo técnico Givanildo Oliveira, aquele mesmo do período de ouro do Papão, maior parte do período de ouro do Papão, enquanto que o Avaí tinha o Roberto Carvalho, ainda o jovem Roberto Carvalho à frente do Leão Catarinense. E para essa partida o Paysandu veio do 4-2-2-2, digamos assim, 4-4-2, não é? Com o Van Dijk e Zé Augusto na frente, o Zé Augusto caindo muito pelos lados, especialmente pelo lado esquerdo, mais recuados o Jobson e o Luiz Carlos Trindade, o Trindade sendo esse cara que puxava os contra-ataques, era muito importante nas transições ofensivas, enquanto que o Jobson também tinha esse papel de puxar contra-ataque, mas ele era muito conhecido pelos chutes de fora da área. Geralmente ele finalizava essas jogadas, apesar de que ele não teve tantas oportunidades assim nessa partida contra o Avaí, mas ele apareceu. Quando teve oportunidade para aparecer, ele apareceu bem. Mas quem realmente de fato se destacou nessa partida foi o Sandro, que depois veio ser conhecido como Sandro Boiano, o volante aí do Paysandu, que com a bola no pé mostrou muita qualidade, especialmente nos lançamentos. Ele foi um jogador muito ativo nessa partida. Marcador como era, os desarmes muito bem feitos, como a gente se acostumou a ver o Sandro fazer durante a carreira, mas também com muita qualidade com a bola no pé, fazendo uma conexão muito boa, especialmente com o Valentim, que era o lateral que mais subia pelo lado direito. Era um jogador que até invadia a área em vários momentos, e o Sandro, como tinha espaço, como jogava um pouco mais recuado, ele conseguia ter esse espaço para enxergar os avanços do Valentim para o campo ofensivo, e aí ele dava os lançamentos muito bons. O Sandro, no caso, dava os lançamentos perfeitos para o Valentim invadir a área e até ter oportunidade para finalizar. E do outro lado tinha o Lino, que perderia espaço mais para frente com a chegada do Luiz Fernando. A dupla de zaga era formada pelo Gino e o Sérgio, dois jogadores que davam muito combate, especialmente o Gino, saía muito da linha defensiva para tentar matar as jogadas. Era um jogador que tinha essa combatividade como uma das principais armas. E no gol, a surpresa, o Marcão entrando ali como titular no gol do Paysandu. Ao longo desse período de ouro do Paysandu, acho que o gol foi, sem dúvidas, o ponto de maior dúvida, independente do Givanildo, do Hélio dos Anjos. Teve um período que ele treinou o Paysandu, o Dario Pereira. Quem seria o goleiro titular? Sempre foi uma dúvida cruel para quem estivesse como técnico do Paysandu nessa época. Destaque também para o Rogerinho, não é? O Rogerinho, a dupla de volantes do Paysandu era formada pelo Sandro Boiano e o Rogerinho. Enquanto que o Avaí tinha como seu principal jogador, seu camisa 10, o Mazinho, ele que conseguia fazer o jogo do Avaí fluir durante a partida. Aliás, o Roberto Carvalho, no segundo tempo, teve
fez algumas substituições e colocou o Mazinho como falso lateral esquerdo, falso ala, e tirou um pouquinho ele do jogo, ficou muito escanteado para o lado de campo para tentar cruzar muitas bolas, mas não deu muito certo, e isso prejudicou a posse de bola, alta posse de bola que o Avaí teve ao longo da partida, e o Mazinho, enquanto ele esteve ativo na partida, podendo cair pela direita, pela esquerda, pelo centro, ele apareceu muito bem, e essa medida aí do Roberto Carvalho, sem dúvida, prejudicou, o jogo do Avaí. O Avaí que tinha sua dupla de ataque formada pelo Gauchinho e o Cairo que era um meia atacante que voltava um pouquinho mais para tentar ajudar, o meio de campo ofensivo. O lado esquerdo do Avaí era o lado mais forte, com as subidas do próprio Luiz Fernando, o Mazinho encostava por ali, o Marquinhos Rosa saía do lado direito para também tentar formar um triângulo com o Mazinho e o Luiz Fernando, era por onde o Avaí conseguia chegar mais. E tinha o Júnior e o Valdir como esses volantes mais físicos à frente do quarteto defensivo, que, como eu disse, formado pelo Luiz Fernando pela esquerda, o Paulo Sérgio, que quando tinha oportunidades também subia pela direita, mas não tanto quanto o Luiz Fernando, e a dupla de zaga sendo formada pelo Marcos Telles e o Nailton. E o Flávio no gol, que teve um papel importantíssimo para manter o Avaí ao longo do confronto, manter o Avaí vivo ao longo do confronto, porque mesmo quando nos primeiros 10, 15 minutos que o Avaí começou melhor a partida, o Paysandu teve as melhores chances e o Flávio foi salvando. Como eu disse, o Paysandu era quem tinha a vantagem do empate. O Paysandu viu o Avaí ter muita posse de bola no início do jogo, como eu disse, o Mazinho comandando as ações do Avaí, muitas chegadas pelo lado esquerdo com o Luiz Fernando, e dessa forma o Paysandu tinha algumas dificuldades, especialmente porque quando tentava sair em velocidade com o Van Dijk, com o Zé Augusto, o Avaí conseguia recuperar a posse, seja com os seus volantes ou com os seus zagueiros, e dessa forma o Avaí conseguia reiniciar seus ataques. E dessa forma o Avaí se manteve no campo ofensivo por mais tempo. No entanto, não conseguiu criar tantas chances assim. A melhor foi ali por volta dos 3, 5 minutos, num em uma jogada do que teve grande participação do Mazinho, que o Gauchinho conseguiu colocar a bola para dentro do gol. No entanto, a arbitragem pegou o impedimento. Mas tirando esse lance, o Avaí rondava muito a bola, rondava muito a área do Paysandu, mas sem chegar com tanto perigo, até que foi o Paysandu que teve a melhor chance com uma bola esticada para o Van Dijk dentro da área. Ele chuta e o Flávio faz uma grande defesa e praticamente na sequência um lançamento espetacular do Sandro Goiano para o Valentim, que invade a área, chuta e novamente o Flávio faz a defesa. Pouco depois também tem um cruzamento do lado direito do próprio Valentim, que o Luiz Carlos Trindade ele entra na área praticamente na marca do pênalti, sem marcação alguma, e ele isola. E com isso o Paysandu não consegue abrir o placar. Como não conseguiu abrir o placar nas melhores chances com bola rolando, veio o gol de bola parada, com o Gino, capitão do time. Ele cobrou a falta com perfeição e abriu o placar 1-0 Paysandu. Com 1-0 do Paysandu, a gente viu o Avaí ainda com mais posse de bola, tentando rondar a área do Paysandu, mas novamente as melhores oportunidades até ali eram chutes de longa distância, como pouco depois do 1-0, o Marquinhos Rosa experimenta de longe e o Marcão faz uma grande defesa, espalma para escanteio, mas tirando essas tentativas de fora, que a maioria passa para longe do gol, o Avaí não consegue chegar de fato com tanto perigo, tanto que o Paysandu chega ao segundo gol 10 minutos depois do Gino ter aberto o placar. Num contra-ataque, o Paysandu abre 2-0 com o Van Dijk novamente, o nome da decisão. ah, uma bola esticada da defesa, o Gino dá uma bica lá da área, e aí o Luiz Carlos Trindade e o Van Dijk disputam de cabeça, a bola sobra para o Zé Augusto, que segura um pouquinho a bola, vê que o Van Dijk ataca o espaço inteligentemente, e aí o Zé Augusto dá o passe por cima da defesa,
e o Van Dijk toca, dá o tapa na bola para fazer o 2-0 na cara do Flávio, depois de ter entrado na área. E com isso o Paysandu ficava com uma vantagem ainda mais confortável, abrindo 2-0 no placar. E aí depois desse 2-0 do Paysandu, a gente viu o André entrar no lugar do Valdir, um volante bem mais físico, um pouquinho mais pesado, mas em compensação que recuperava mais bolas, conseguia, cortar um pouco mais os contra-ataques do Paysandu que eram perigosos. Hã, pouco depois a gente vai ver o André também ficar como uma espécie de terceiro zagueiro no Avaí, mas enfim, a gente viu aí depois 2-0 o Avaí se mandar para o ataque, colocar avançar ainda mais o Paulo Sérgio no campo, como a gente disse, o Luiz Fernando era o lateral que mais subia, mas depois dos 2-0 a gente começou a ver o Paulo Sérgio se mandar mais para o ataque, a gente via o Marquinhos Santos passar a maior parte do tempo no campo ofensivo também, o Mazinho encostando um pouco mais na área, para tentar preencher um pouco melhor, mas o Avaí não teve tantas oportunidades assim até o fim do primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Avaí faz mudança, sai o Luiz Fernando, lateral esquerdo, e entra o Ailton, atacante, e com isso o Caio recua um pouco mais no campo. E com o Mazinho aberto pelo lado esquerdo, a gente vê o Avaí ter a sua melhor oportunidade ali no início do segundo tempo, quando o próprio Mazinho cruza e o Gauchinho ganha na disputa de cabeça com o Valentim e a bola vai na trave. O Avaí tentando aí com o Marquinhos, sendo uma espécie de ala pela esquerda, ele não voltava tanto para marcar, mas ficava bem aberto pelo lado esquerdo para tentar esses chuveirinhos para a área, com mais um atacante, né, com o Cairo chegando de trás para entrar na área também para tentar finalizar, e dessa forma o Avaí tentava chegar na área do Paysandu, que cortava muito essas bolas, mas quando o Avaí tentava nessas jogadas, o Paysandu se soltou um pouquinho mais, ele depois dos primeiros minutos, tomando um pouquinho de pressão do Avaí, e aí vem o erro individual do Marcos Telles, uma jogada que o Marcos Telles ele tá dentro da área, zagueiro do Avaí, tenta sair jogando e ele prende demais a bola, dá tempo do Zé Augusto disputar com ele, a bola sobra com o Van Dijk, que só dá um tapa na bola para fazer mais um. O terceiro do Paysandu, o segundo do Van Dijk na noite, e com isso praticamente selar o acesso do Paysandu. Nesse meio tempo aí a gente viu também o Lechev entrando no lugar do Jobson, que saiu batido do jogo, e depois também entra o André Duarte na lateral esquerda do lugar do Lino, e com isso o Paysandu basicamente trocava peça por peça, não era mudança tática, até porque estava vencendo, precisava mais era como o time estava fazendo, que era ser solidário defensivamente, tentar fechar os espaços para complicar o Avaí, para ter o menos oportunidades claras possíveis, e de fato o Paysandu conseguiu isso, conseguiu limitar as opções ofensivas do Avaí, que tirando essa jogada, como eu disse, da bola na trave ali no início do segundo tempo, novamente tentando nos chutes de fora da área, tentando nessas jogadas, de cruzamentos para a área, e com isso o Avaí tendo dificuldades em termos criativos de fato tentar, atacar o Paysandu com uma maior qualidade. E aí dessa forma o Avaí foi tendo dificuldades, tanto que a melhor chance do Avaí só volta a acontecer por volta ali dos 40 minutos do segundo tempo, numa bola em que o Alex Rossi, que entrou na vaga do próprio Marcos Telles, que cometeu o erro individual, e dessa forma o Alex Rossi ataca as costas do André Duarte, e ele recebe do Ailton, que saiu da área para receber nas costas dos volantes do Paysandu. Ele chuta cruzado por cima e o André, aliás, o goleiro Marcão faz a defesa e dessa forma mantém o 3-0. Pouco depois da primeira ultrapassagem do próprio André Duarte, a gente vê o quarto gol do Paysandu numa jogada em que o Wanderson puxava o contra-ataque, o Wanderson que entrou no lugar ali do Luiz Carlos Trindade, o Wanderson puxou o contra-ataque, e aí ele prefere trocar passes, e aí a torcida fica cantando olé, olé, e numa bola metida do Lecheva para ultrapassagem do André Duarte, ele recebe na esquerda, cruza, e o Zé Augusto ganha da defesa, e sai na cara do gol
e bate para fazer o 4-0 para fechar a goleada, fechar a conta, passar a régua e com isso o Paysandu conseguiu aí a goleada que classificou o time para a Série A do Campeonato Brasileiro e deu o bicampeonato da Série B do Campeonato Brasileiro após 10 anos ao Papão, que retornava assim à Série A do, do cenário do futebol nacional. Então, dessa forma, o Paysandu continuava o seu caminho ali, aliás, dava início ao seu período de ouro com o título da Série B, e aí depois veio a Copa dos Campeões no ano seguinte, a disputa da Libertadores, enfim, várias temporadas em que o Paysandu se destacou aí no cenário do futebol nacional. E assim a gente chega ao fim da análise tática de Paysandu 4, Avaí 0, a partida que deu título ao Paysandu no quadrangular da Série B de 2001, que tinha também o Caxias e o Figueirense que ficou com a segunda vaga do acesso no quadrangular da Série B, e o Paysandu conquistou assim o título nacional, mais um título nacional. Na próxima semana a gente volta com o quadro Grandes Jogos, dessa vez com uma partida do Remo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, para saber quando tiver novos vídeos, novas edições do nosso quadro Grandes Jogos. Se vocês tiverem sugestões de Remo ou Paysandu, de partidas históricas que vocês querem relembrar, deixe aí nos comentários que a gente vai trazer a análise tática da partida que você quiser, desde que ela esteja disponível.